E uma coisa assim, quando eu falei sobre o senhor falar sobre a qualificação do policial, aí eu entro no tema do matemático, né? Quando eu anunciei, né, eu divulguei que o senhor estaria aqui conosco, para todos os grupos, era assim, eram muitos policiais falando, pô, esse é macho, pô, esse é do quê, esse é amigo, assim, com muito carinho, assim, de uma certa forma, aquela decisão, o que ela aconteceu? Quando veio a notícia no Fantástico sobre o episódio do matemático, que tinha acontecido meses, ano, talvez quase um ano antes, e aí alguém resgatou aquilo ali e jogou no jornal. E aí entrou a narrativa da emissora falando sobre o tema. Chamaram algumas pessoas específicas para reforçar aquela narrativa, para não ficar só no repórter, então chamaram os especialistas, né? E todos nós olhamos aquilo ali e falamos assim, caramba, ferrou. Colegas nossos vão... Assim, a gente sabia que a operação, a gente já imaginou Adonis sendo expulso da polícia, imaginamos outros colegas sendo expulsos da polícia, então a gente já estava pensando no pior, a polícia inteira ficou meio que, caramba, os colegas foram lá combater um traficante perigosíssimo, um inimigo da sociedade, e agora eles vão ser expulsos da polícia. E de repente, quando surgiu a sua decisão, aquilo resgatou a autoestima da polícia. A gente voltou a sentir esperança que, apesar de toda a narrativa construída para nos atingir, alguém não se curvou àquelas narrativas. Então, acho que é isso que atribui tanta admiração que os nossos colegas têm pelo senhor. E aí, quando eu comentei, o senhor me falou, cara, aquela decisão foi uma coisa, aquele episódio foi algo espiritual na minha vida. Foi. O senhor poderia nos Posso, contar? lógico. Eu já contei, ninguém acredita, mas eu vou contar mais uma vez. Vamos lá. Para começar, eu não fui sozinho. A gente tem que tirar o chapéu, primeiro, para a perícia da polícia. Ela foi muito séria, ela foi muito transparente e ela foi isenta. Eu não conheço os peritos, não sei quem são as peritas, mas eles foram muito bons. E tenho certeza que se tivesse indício ali de fato ilícito, eles teriam apontado também. Segundo, tem uma heroína que é sempre esquecida nisso e não pode. Chama-se Valéria Videira, promotora de justiça de Bangu na época. O fato em si é que o matemático era um cara muito complicado naquela região. Eu era juiz de Bangu e eu cheguei lá em 2004, fiquei até 2013 e o júri saiu de lá em 2009. Ele era um cara muito sanguinário pelo perfil que as pessoas narravam e pelos processos que vinham. Ele matou toda uma família de policiais, policial penal, que era na época, né, agente penitenciário, matou o irmão dele, depois mata ele. O policial penal que fez a investigação paralela para ajudar a polícia civil quando ele vai, depois ele fala, eu sei que vão me matar. Eu sei que ele vai me matar. E ele é morto na Avenida Brasil, executado. Ele foi no plenário e falou assim, eu sei que eu vou morrer, mas era o meu irmão. E ele foi morto. E eu me lembro de uma passagem, o Bruno Guimarães, promotor, no plenário, ele começa, esse rapaz sentado no banco dos réus, começa a intimidar todo mundo, os jurados, no plenário do júri de Bangu. E aí o promotor pediu para tirar ele de sala, ele levantou, eu sou matemático, ele gritou alguma coisa e olhou para as filhas do policial que foi executado, e isso foi uma coisa que marcou muito, falou assim, um beijo para tua família, o que restou, né? Essa frase, eu tinha saído, eu voltei, o promotor me narrou, pedi para tirar ele de plenário, mandei ele tirar ele de plenário. Assim, o requinte de crueldade com que ele matava as pessoas, as narrativas eram muito deprimentes. Eu julguei, você vê que é história, a família ia lá, eram 4 irmãos, mataram 3. Todos os irmãos policiais, o PM está aposentado, jogando carta, tomou um tiro pelas costas de aquele fuzil, um fuzil de 762 da HK, o antigo, o famoso pra caramba. E, ele chegou, saltou de um aquele golfe preto e metralhou o cara pelas costas jogando carta, com 762. Umas narrativas muito pesadas, que eu estou me lembrando assim, né? E aquilo foram as coisas que mexeram muito comigo. E eu saí de Bangu em 2013, quando houve aquela confusão, eu já não era mais juiz de Bangu, nem era juiz do júri, era juiz da 32ª Vara Criminal. E aí, rapaz, eu um dia
estou na minha vara criminal, vara singular, despachando, eu recebo uma ligação do tribunal, da movimentação do tribunal, e diz assim, não, mais ou menos assim, pô, a juíza do 4º Tribunal do Júri estava doente, na época era Elizabeth Machado Louro, eu acho que era ela, tá doente. Poxa, você assume lá uns 5 dias para ajudar, né? A vara e tal. Eu falei, não, acumulo, vou lá, porque eu era um cara que tinha experiência de júri. Aí fui por lá, fiquei. No primeiro dia que eu entrei na vara, o primeiro processo que abriu a conclusão, a promotora foi despachar comigo, era esse processo. Que eu tinha começado lá atrás, um dos muitos que tinham começado comigo lá atrás, as operações que autorizou fui eu e tal. Eu falei, cara, é muita coincidência, eu fiquei lá 3 dias e saí. E eu levei o processo para casa. Eu tenho muita insônia. Belo dia, acordei 3 horas da manhã com insônia. Eu lembrava de muita coisa. Eu sentei, olhei o parecer do MP, olhei os laudos e eu comecei a escrever. Eu digitei a sentença toda, a decisão toda de arquivamento, reconhecendo a excludente antijuridicidade. E, cara, no final, me deu vontade de fazer um poema. Por tudo que eu sabia da dor, eu achei que a sociedade merecia uma verdade maior. Mas eu não me lembro do poema. Tem um trecho aí final vem a pior. aqui. Pode ler aí que eu não guardo, não adianta. Eu digitei tudo, terminei umas 5h30 da manhã, cheguei no meu gabinete, o processo antigamente era físico, não era eletrônico, eu imprimi a sentença, assinei a decisão, a decisão, não era uma sentença, era uma decisão, entreguei e fui. No final da tarde era uma confusão. Um desembargador foi fazer um curso em Washington, um policial em Washington falou da decisão. No mesmo dia? Não, no mesmo dia não. Tempos depois, quer dizer, aí virou aquilo. Aí um belo dia você fala essa decisão. E eu parado olhando para todo mundo. Aí começaram as perguntas. Você lembra desse trecho? Eu. Aí eu tive que confessar a verdade. Eu nunca li a decisão. Eu nunca li a decisão. Eu não tenho a decisão. Eu sentei, eu digitei, eu assinei. Nem releu, foi lá e... Nada, não reli. Sentei no meu computador, no meu quarto, samba canção de madrugada que eu acordei, fui ao banheiro, olhei o processo, falei, eu vou dar. Sentei, dei, assinei, fui embora. Até hoje eu não li. Eu achei um trecho aqui, se o senhor puder ler. Nunca leu? Nunca li. Eu peguei o trecho, que é o trecho final da decisão. Tá aqui, aí. Ó. Eu nunca li. Fizeram camisa com essa decisão, eu ganhei a camisa. Foi. Amanhã e todos os dias, gostaríamos de acordar e saber que poderemos subir nos coletivos, trafegar nos nossos veículos, desfrutar nossas praias, almoçar, jantar e curtir todos os espaços, sempre com a certeza que, acima de nós, Deus e seus anjos negros, nas suas máquinas voadoras, lá estão prontos para nos deixar viver. Estado não se desafia, se respeita. E tem um outro pedaço que eu falo, voe, Saer. Porque o Saer estava impedido de voar, se eu não me engano. Foi. Tá, foi. Exatamente Bom, isso. doutor. Pela primeira vez eu li em público, eu já li assim, na camisa, me deram camisas. Mas eu não li. Eu não lembro que tem até um trecho, que era impressionante. Esses dias eu capturei também quando eu estava. Alguém botou. Tem algum lugar também que pegou um trecho dessa. Botou assim, ó. Palavras de um. O cara colocou assim, ó. Palavras de um juiz do Rio de Janeiro. Isso aí O cara colocou isso em algum lugar do estado do Brasil. Há um tsunami de sangue e dor se aproximando muito de nós. E continuamos não dando a devida atenção. Policiais são a última barreira entre o bem e o mal. Se eles estão caindo assim, sinal que nossas defesas acabaram. Pensem nisso. Rapaz, isso aí não é uma sentença. Isso foi um artigo que eu escrevi. Foi ali em 2017, 2018, quando estava aquela mortandade de policiais. Tá, e eu, uma vez, indignado, escrevi isso. Esse trecho consta, se eu não me engano, no estande de tiro do 34º, que eu nunca fui conhecer. Um dia eu ainda vou pedir para ir lá conhecer. Já me mandaram foto do 34º, eu acho que é 34º BPM ou 24º BPM, na Baixada Fluminense.
É o 30º... É Belfort Roxo? Não sei. Eles fizeram essa frase lá, me disseram o Coronel Brandão, que era comandante das unidades de polícia pacificadora, hoje está nas UPPs, eu soube, e ele na época comandava o comando de polícia da Baixada. E eles fizeram essa homenagem a mim. Eu nunca fui lá ver, mas eu já recebi uma foto de um policial assim, apontando para cima, e na parede do stand de tiro tá lá, há um tsunami, e essa frase virou frase de efeito em outros lugares também. Mas isso foi de um artigo, não foi de uma... Eu já ouvi citado em várias oportunidades. Em palestras. Isso aí.